Você já gritou com seu filho e depois se sentiu a pior mãe do mundo? Já se pegou repetindo exatamente as mesmas frases que os teus pais te diziam e que você jurou que nunca mais ia repetir? Já se sentiu completamente perdida, sem saber como fazer seu filho te obedecer sem parecer um monstro? Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está cansada ou está querendo saber genuinamente como lidar com o seu filho. A gente vai ver aqui como lidar com o nosso filho do 0 aos 3 anos. E se tu tá aqui nesse lugar de estar cansada de brigar, de gritar, cansada de se sentir culpada, então é exatamente esse vídeo que você precisa assistir hoje para entender como lidar com esse serzinho que tá te desafiando, parecendo até que vocês são inimigos dentro da própria família. E calma que você não tem culpa, a gente não foi treinado para isso e talvez você nunca tenha sido ensinado como educar uma criança de verdade. Na prática, você foi ensinado a controlar, a punir, a fazer, obedecer, mas ninguém te ensinou a educar um filho para ele se tornar confiante, seguro, cooperativo e saudável emocionalmente. Aqui a gente vai ver 7 erros que os pais cometem e a gente vai fazer uma analogia com os 7 pecados capitais. A gente vai entender o cérebro, por que algumas situações como gritos, birras são impactantes no cérebro do seu filho e como a gente lidar com essas birras. Eu quero te mostrar o caminho para você sair disso maior e aumentando as habilidades do teu filho. Pode ser que esse vídeo também transforme muito a ideia que tu tem sobre educação, faça você repensar sobre a tua infância, faça você repensar sobre os ensinamentos que você teve. Você vai ficar muito mais consciente até para as instruções que as pessoas aleatórias te dão o tempo inteiro de como lidar com o seu filho. Então esse vídeo ele vai te trazer muito poder, muita confiança e muito discernimento para a gente entender o contexto maior que o teu filho está envolvido e você também. Aqui a gente vai entender por que teu filho desobedece, os erros comuns que os pais cometem, principalmente nessas horas cruciais, que é a hora da birra. A gente vai aprender a utilizar frases simples que podem parar muitos comportamentos difíceis e a gente vai entender o porquê que gritar vai criar exatamente o oposto do que tu quer. Então, pra gente começar, eu queria te perguntar quantas vezes tu age com teu filho, tu se comporta com teu filho de maneira totalmente oposta de como tu agiria com um adulto. Quantas vezes tu grita, tu ameaça, chantageia, humilha essa criança de 2, 3, 4, 5 anos de idade. E se isso te incomoda, você está no lugar certo para a gente entender que eu sei que você está passando, você está cansada, sobrecarregada, repetindo muitos ensinamentos que você teve, mas estamos aqui para construir algo diferente. A forma como a maioria de nós foi criada tem um grande potencial para criar pessoas ansiosas, inseguras, com baixa autoestima. E se a gente não tomar conhecimento e ter um comportamento diferente, a gente vai perpetuar isso para a próxima geração. Então a gente vai usar a metáfora dos 7 pecados capitais com esses 7 erros que a gente vai reproduzindo sem perceber. O primeiro pecado, a ira. Aquele vício em gritar. Quantas vezes, por exemplo, tu já gritou com o teu filho hoje, essa semana, esse mês? E eu vou te explicar um pouquinho, bem rapidinho, o que acontece no cérebro. Quando você começa a gritar com o teu filho, o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio, pelo autocontrole, ele literalmente se desliga e a parte da emoção, a amígdala, fica muito mais reativa. Então ela toma o controle, ela assume o controle, fomentando medo, insegurança, oscilações, reatividade. O teu filho entra no modo sobrevivência. E quando você grita, você não está educando, você está traumatizando. Você está ensinando que amor e medo andam juntos. Que pessoas que a gente ama podem nos machucar. E que quando a gente está frustrado, a solução é explodir. Eu sei que você grita porque é mais fácil. Às vezes você não tem controle, você está estressada, você está sobrecarregada, você está sem paciência, você está sem dormir, você está com inúmeros problemas, eu sei. E momentaneamente dá uma sensação de controle porque você sente que essa punição vai ser efetiva. Mas é como se fosse uma droga porque funciona no momento, mas a longo prazo não vai surtir o efeito que tu tanto deseja. A neurociência já sabe que as crianças que escutam gritos na sua infância desenvolvem padrões cerebrais semelhantes às pessoas que sofreram abuso físico, porque gritar é uma forma de abuso emocional, mesmo que você ame o seu filho acima de tudo. E
Gente, eu atendo mães, eu ainda não tenho filhos, mas eu atendo mães e eu sei o quanto a rotina sobrecarrega, o quanto a paciência se esgota, só que como adulto, como pessoa responsável, como pessoa madura, a gente tem que ter esse discernimento de que você é o adulto responsável, você vai regular as emoções dessa criança, que ela pode ter nascido com as estruturas mentais já feitas no cérebro, só que elas não se comunicam bem. Quem regula essas emoções é o adulto. Então, tu com este papel tem que ter esse discernimento que a tua paciência vai ter que ser maior, que a tua habilidade emocional vai ter que ser maior, o teu equilíbrio emocional vai ter que ser maior, e que cobrar isso de um filho que está desenvolvendo isso, não ter essa paciência, não entender esse processo de longo prazo, vai contra um processo biológico da criança. E também contra os teus próprios desejos, porque eu tenho certeza que você quer um filho com uma boa regulação emocional, um filho confiante, com uma boa autoestima. E aí a gente vai para o nosso segundo pecado, que é o orgulho, o ego dos pais. A gente tem um orgulho e aí a gente traz essas frases para você já ir entendendo. O meu filho, ele tem que me obedecer porque eu sou mãe dele. Ele não pode me desafiar na frente dos outros. Não, eu não posso parecer que eu perdi o controle. Esse orgulho acaba matando a relação do filho com a mãe, do filho com os pais, porque cada interação é uma disputa de poder e adivinha quem perde no final? Os dois, é óbvio. E quando o pai ele tá nessa necessidade de controle e poder, ele não consegue enxergar o filho dele, não consegue enxergar os movimentos psicológicos que estão acontecendo, os movimentos psicológicos necessários de que uma criança nessa idade vai testar limites, vai estar explorando o não, vai estar explorando o ambiente, vai estar conhecendo as suas emoções. Ele está fazendo exatamente o que o cérebro dele foi programado nessa idade. Mas o orgulho ferido dos pais interpreta isso como um desrespeito. E isso é uma parte muito imatura de um pai que está lidando com uma criança. Depois vamos para o nosso terceiro pecado, que é a preguiça. E a preguiça eu traduzo como o caminho mais fácil. Não é a preguiça física, mas é a preguiça mental e emocional. É mais fácil punir, é mais fácil gritar, é mais fácil xingar, é mais fácil controlar. É mais fácil ameaçar do que se conectar. Eu sei que é. Educar um filho dá trabalho, educação positiva dá trabalho, construir uma pessoa instruída para o mundo dá trabalho, é muito mais fácil chegar e fazer, é muito mais fácil arrumar tudo, é muito mais fácil eu, adulta, que já adquiri muitas habilidades, fazer. É mais rápido, eu sei, mas eu queria que tu pensasse nos teus valores agora. Respira fundo, lembra dos valores da educação que tu quer passar para o teu filho, que tu quer treinar ele para o mundo, que você vai ter que ter paciência, você é um adulto, você vai ter que ter paciência para lidar com isso. Mesmo cansada, mesmo sobrecarregada, você é adulta da relação. Punir é instantâneo, mas a disciplina é um processo. E eu falo isso até com os pais de adolescente, que às vezes a gente tem que tentar, muitas vezes, principalmente ensinando disciplina, autocontrole. É muito comum o pai me relatar, mas Júlia, eu já falei isso muitas vezes e isso não acontece. Começa bem e no outro dia já não tá bem. Porque você tá ensinando disciplina. É normal que você vai ter que ensinar como a pessoa manter uma constância. Às vezes eu até fico ali, não, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Parece até, nossa, não tá adiantando nada. Mas na verdade a gente está construindo esse processo. A gente vive numa sociedade de dar resultados rápidos. Só que o quanto isso é saudável na educação de um filho. Depois a gente vai para inveja, o nosso quarto pecado, que é a comparação constante. Quando a mãe começa a comparar o filho com a outra criança. Por que você não é como teu irmão? Olha a vizinha, a filha da vizinha, como ela é educada. Quando eu tinha a tua idade, eu fazia isso, fazia aquilo. E essa comparação é um câncer da geração anterior que a gente precisa banir nessa geração, pelo amor de Deus. E eu atendo pais e é quase que uma montanha intransponível a gente conseguir fazer eles perderem esse vício de pensarem o quanto eles faziam na idade deles, porque não adianta nada e não agrega nada na educação de quem nós estamos tratando agora, só conta um pouquinho até da vida traumática desse pai. E aí a gente vai desvalorizando esse nossa filho, a dificuldade que a gente está lidando no momento, essa criança vai entendendo que ela é falha, que ela deve ter algum problema muito errado. Se o meu pai, a pessoa que eu mais amo no mundo, meu herói, a minha heroína, minha mãe maravilhosa, perfeita, conseguia fazer tanta coisa, eu devo ter algo de muito errado.
Quando você faz isso, você está dizendo, você está passando uma mensagem para o seu filho de que ele não é bom o suficiente. Cada criança é única, tem seu ritmo, suas próprias necessidades. E quando você fica com inveja dos filhos dos outros que são perfeitos, que são isso, com aquilo, você para de olhar para os teus filhos. Você para de olhar para o teu filho, para as qualidades do teu filho. Você para de ver ele como ele realmente é. Nosso quinto pecado é a gula. E a gente vai associar isso como esse vício pelo controle. O pai quer controlar cada movimento, cada palavra, cada emoção do filho, quer que ele seja uma extensão da vontade dele. Mas a verdade é que você não vai conseguir controlar, porque você não consegue controlar ninguém, nem mesmo uma criança. E eu já quero deixar aqui um vídeo que é o perfil dos pais. Eu vou deixar dentro dessa playlist, que é a playlist de adolescentes, eu vou adicionar criança e adolescente. E se você tiver perguntas sobre qualquer vídeo, deixa nos comentários, que isso vai me ajudar a produzir um conteúdo mais direcionado para você que está passando por essa dúvida. Mas voltando, dessa forma, tentando controlar todos os comportamentos do nosso filho, a gente para de dar a oportunidade de conhecer a personalidade dele, a autonomia dele, os desejos dele, e você vai forçar uma obediência por medo. E dentro do vídeo do perfil dos pais, tem um perfil autoritário e tem lá as consequências do perfil autoritário. O que um perfil autoritário vai criar no filho? Que tipo de filho ele vai criar? Nosso sexto pecado é a luxúria, e a gente vai fazer associação com essa obsessão pela perfeição. Aquela obsessão pela criança perfeita, que nunca faz birra, que nunca grita, que nunca faz bagunça, que nunca te envergonha em público. Essa obsessão pela perfeição cria essa criança mais ansiosa, que tem medo de errar, medo de tentar, medo de ser ela mesma, medo de ter autonomia, medo de explorar o mundo. Ela aprende que o amor é condicional e que ela só é amada quando ela se comporta direito. Essa criança vai para o mundo assim, fechada, porque ela não vai ter nem disposição emocional para explorar o mundo, ela não vai ter confiança, ela vai ser insegura, ela vai ser ansiosa, ela pode ter problemas psicológicos sérios. E aí a gente vai para o nosso sétimo pecado capital, que é a avareza. É ter o amor como chantagem, que a gente vai associar com a retenção do amor usando a chantagem. Se você não parar com isso, a mãe vai ficar muito chateada com você, hein? Você tá me decepcionando. Você vai deixar o seu pai muito triste. E aí a gente vai criando uma ideia de escassez emocional, conectando essa criança a uma dependência emocional, conectando essa criança a você, porque você não tem nem um motivo para dizer que se a criança está fazendo isso, ela vai te deixar triste. Você pode muito bem dizer, se você fazer isso, você vai se prejudicar, você vai se atrasar para o seu colégio, você vai tirar notas ruins, você vai machucar outras pessoas, você vai bater no roxinho de alguém, vai machucar outras pessoas, você vai fazer os seus amigos chorarem. Não, você vai me deixar muito triste. Você já vai criando essas amarras emocionais desde criança se você fizer isso. Essa criança não vai conseguir, esse adulto não vai conseguir às vezes tomar uma iniciativa de escolher a sua própria profissão com medo de te deixar triste depois. Vai criar uma ideia de que a existência dele precisa suprir as tuas expectativas. E aí depois a gente tá lá em terapia, lidando com o adulto, com busca de aprovação, com autossacrifício, com subjugação e não conseguindo ir pra frente, levar a sua vida independente, com dificuldade de tomar decisão, inseguro e por aí vai. Então vamos entrar nessa parte mais neurológica, que você precisa entender que o cérebro está em desenvolvimento. Tem muitas estruturas que ele já nasce com as estruturas ali, mas elas estão aprendendo a se comunicar. Tem muita coisa do cérebro que está em desenvolvimento, está aprendendo a se comunicar. Então vamos supor mesmo que ele tenha uma estrutura, talvez ela não se conecte direito com outras estruturas, porque ela está modelando esses caminhos através de regulações emocionais, através de experiências com o ambiente. E isso pode parecer ruim, poxa, por que a pessoa não vem com as estruturas todas prontas, conexões todas prontas? Mas também fomenta muito essa modulação do ambiente, a modulação que o ser humano vai fazer junto dessa criança para ajudar ele a regular esse sistema emocional, esse sistema nervoso. Mas essa parte do autocontrole, da tomada de decisão, desses pensamentos mais complexos, desses pensamentos que tem que ter mais amadurecimento, realmente ela vai demorar mais tempo para amadurecer. Então, quando o teu filho de 3 anos, e isso eu falo com pacientes adolescentes, mas quando o teu filho de 3 anos ele faz birra, neurologicamente ele não tem como ter controle emocional para lidar com essas situações ainda. Ele não tem como se controlar como um adulto, mas cada experiência é muito importante para ir desenvolvendo essas habilidades, essa regulação emocional,
Porque essas situações vão modelando, vão preparando ele para a vida, vão modelando esse sistema nervoso. Cada situação tem um potencial grande de criar conexões, ainda mais nessas fases iniciais, que vão perdurar ao longo da vida. Então, quando você grita, você fortalece as conexões de medo, de ansiedade. Quando você conecta com amor, com paciência, você fortalece conexões de segurança e de confiança. E por que as birras? Agora, isso pode até te soar um pouco estranho, né? Mas por que essas birras são sinais de saúde? Quando uma criança faz birra, ela tem essa descompensação emocional, ao teu ver, isso é um sinal de saúde, sinal que o cérebro está se desenvolvendo e passando pelas fases adequadamente. A birra, pensa assim, né? O córtex pré-frontal, que ainda não amadureceu, que as tomadas de decisão, ele tá ali. E aí vem o nosso sistema emocional, que ele se desenvolve mais rápido, ele aparece mais rápido, ele amadurece mais rápido. Então, o nosso sistema emocional, nosso sistema límbico, ele aparece, ele sobrecarrega o córtex pré-frontal que não está preparado e dá esse curto-circuito emocional. Mas é natural do processo. É importante isso acontecer. E o problema não é a birra em si, mas como essa birra é recepcionada pelo adulto. Quando o adulto grita, ameaça, esse adulto ele está atacando a criança no momento que ele mais precisaria de apoio. É como se tu estivesse afogando, empurrando uma pessoa que está se afogando para baixo da piscina, ao invés de tocar ali uma boia e apoiar ele para ele sair ali de um momento de dificuldade. E o teu estado emocional, ele importa muito, porque a gente tem neurônios espelhos. E esses neurônios espelhos vão fazer com que a tua criança espelhe as tuas emoções, espelhe as tuas reações, o teu estado emocional. Se você tá calma, ele vai aos poucos ficando calmo também. E se você tá agitada, você vai agitar muito mais do que um adulto. Você vai agitar com muito mais rapidez essa criança. Ainda mais pelas conexões relacionais que vocês têm. Então, isso significa que a forma mais rápida de você acalmar o seu filho é você se acalmar primeiro. Não é o que ele faz que determina como você se sente. É como você se sente que influencia como ele se comporta. Então eu pensei aqui da gente falar também de temperamentos de crianças para você ver e conhecer o seu filho e tentar adaptar da melhor forma possível o teu discernimento com essas habilidades, com essa personalidade que está se apresentando ali na tua frente. A gente tem um temperamento de criança fácil, que essas crianças elas são naturalmente adaptáveis, têm rotinas regulares, humor positivo, se ajustam bem às mudanças. E se teu filho é assim, pode ser que você pense que você é uma mãe incrível e pode ser que você seja uma mãe incrível e pode ser que você tenha sorte também. Depois a gente tem a criança difícil, que são crianças mais intensas, que têm dificuldade com rotina, um humor mais negativo, que reagem mais forte às mudanças. E se teu filho é assim, provavelmente tu se sente uma mãe ruim, uma mãe fracassada, mas não é isso. A gente só precisa de estratégias diferentes para lidar com essa criança. Depois a gente tem uma criança que ela é mais lenta para se aquecer. E o que isso significa? Que essas crianças elas vão ser mais cautelosas, que elas vão precisar de mais tempo para se adaptar às novas situações. Mas quando elas se sentem seguras, elas se desenvolvem bem. Forçar essas crianças só piora as coisas. E olhando, né, com o olhar da psicologia, para minha própria história, eu me observo quando criança como sendo essa criança mais cautelosa, mais difícil de aquecer. Eu me lembro no momento que eu troquei de colégio e que eu sentia muita dificuldade, era muita pressão. Mas aí a minha mãe me colocou tendo aulas com professora particular, a professora da turma, ela ficava comigo, me passou segurança, foi muito afetuosa, muito carinhosa e eu consegui me desenvolver muito bem essa mudança de colégio. Mas no início para mim foi bem impactante, eu chorava todos os dias para ir pro colégio. Isso foi tão importante para mim porque eu me lembro dessa dificuldade de ir pro colégio novo, porque ele era muito mais difícil, eu não sabia nada e depois eu virei uma das melhores alunas daquelas séries iniciais, né? Vamos falar por todo o colégio, né? Mas nas séries iniciais ali teve essa troca, essa inversão de eu não saber nada e depois ser essa referência ali. E a gente vai ter aquele temperamento misto, que é uma criança que tem mais de um dos temperamentos, dependendo ali da situação. E por que a gente está falando desses temperamentos? Para você entender melhor o teu filho, não ficar tentando mudar ele, mas buscar uma estratégia mais efetiva para a personalidade que ele está mostrando, para as habilidades que ele está mostrando, para o ritmo dele.
e não ver como defeito, mas sim como algo ali que precisa de uma estratégia mais específica. Porque vamos pensar assim no impacto de que acontece quando você pune ao invés de se conectar. Porque todo esse vídeo aqui é pra gente aprender a se conectar com essa criança. Acho que todo esse canal é pra gente aprender a se conectar com as pessoas. Mas vamos pensar a diferença do que acontece no nosso filho. Quando você grita, ele faz birra e você grita, você vai ativar aquele sistema emocional, a amígdala dele. O córtex pré-frontal, que é onde a gente toma as decisões, vai se desligar. Quem vai tomar o controle da situação vai ser a amígdala. Vai ter uma liberação de hormônio do estresse, cortisol. A criança vai entrar num modo de sobrevivência e nenhum aprendizado real vai acontecer. E o pior de tudo isso é a confiança na relação, que é bem prejudicada. Agora, cenário 2, onde acontece a birra e você consegue se conectar. Você se mantendo calma, os neurônios espelhos vão promover uma calma também na criança. Você, como um adulto que está ali para expor e mostrar como é que é as emoções, você vai validar aquela emoção. Olha, você está muito brabo porque você gostaria de ficar assistindo TV, mas tem que tomar banho. Você está muito brabo por causa disso. Eu entendo. Você quer um abraço? A gente oferece um conforto físico. Você quer um abraço? Porque eu tô sentindo que você tá muito nervoso. Esse córtex pré-frontal, ele vai se ativando gradualmente nesse manejo. E ele vai aprendendo que as emoções, elas são normais, que eu tenho um pai, uma mãe que tá ali para me apoiar. E a confiança vai ficando cada vez mais forte. Porque pensando a nível de apego, a gente tem inúmeros vídeos aqui no canal falando de problemas de relacionamentos por causa de problemas nos apegos. Um apego ansioso, um apego desorganizado. E o que a gente gosta, o que a gente prioriza é um apego seguro. Só que esse apego seguro vem das nossas relações da infância. Então tu tem um potencial ali de fazer esse favor pro teu filho, de fazer ele construir um apego seguro. Porque pessoas com apego seguro, elas se tornam mais confiantes na vida, elas confiam mais nas relações, elas vão ter relacionamentos mais felizes, saudáveis, vão lidar melhor com o estresse, vão ter uma autoestima mais sólida, vão ser mais resilientes aos desafios. E o contrário, olha como é que é o contrário. Uma criança, um adulto sem um apego seguro vai ter uma autoestima baixa, vai ter problemas de confiança, não vai confiar nas pessoas, vai ser desconfiado, e isso vai prejudicar as relações. Vai ter relações instáveis, muita ansiedade, vai se colocar em relacionamentos tóxicos, ruins, e muita dificuldade de regular as emoções. E aí é que tá, a gente não precisa ser a mãe perfeita, a gente precisa ser uma mãe suficientemente boa. Esse é um conceito de Winnicott, que é a mãe suficientemente boa, aquela que está atenta às necessidades do filho, que erra, mas que tá ali tentando melhorar, que tem paciência para melhorar, que tem uma consciência amorosa no processo. De forma geral, eu preciso que você saia desse vídeo sabendo que a conexão vem antes da correção, que a gente pode estabelecer limites sem punir e que quebrar esses padrões geracionais são muito importantes. Então, a partir de agora, a gente vai ver como quebrar esses padrões e o que fazer em cada idade, do 0 aos 3 anos. E se tu chegou até aqui nesse vídeo, deixa o teu like aqui, te inscreve no canal, e se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, pode deixar aqui nos comentários, que vai ser muito bem-vindo. Vamos para a prática. Teu filho de 2 anos joga comida no chão durante o almoço. A reação mais comum é o adulto gritar, xingar, falar que ele está fazendo bagunça, que isso não se faz, que é falta de respeito, às vezes desperdício com alimento, Deus não vai gostar. E o que seria interessante a gente fazer? Você se acalmar, você respirar fundo, se conectar com a emoção. Olha, eu tô vendo que você não tá gostando da comida, né? Realmente é meio frustrante às vezes a gente comer as coisas que a gente não gosta. Também às vezes sinto isso, sabe? E aí a gente ensina, mas a comida, ela fica na boca ou fica no prato? Quem sabe a gente tenta de novo. Esse conceito é da educação positiva, da gente ensinar e dar duas opções. Você quer comer com a colher ou você quer comer com a mão? A gente, na primeira abordagem ali, a gente tá punindo, tá xingando. Na segunda abordagem, a gente tá educando com paciência, sem orgulho, sem fazer com ansiedade. O meu filho precisa me obedecer agora. Não, pensando naquela construção de longo prazo. Tô aproveitando essa situação para ensinar uma questão emocional, para até eu criar essas minhas habilidades. Eu tô dando opções para ele, ensinando sobre a comida no prato, comida na boca, você vai comer com a mão, você vai comer com o garfo. Eu tô ali instruindo ele, criando repertório. Eu sei que muitos pais até têm vários jeitinhos de fazer as coisas, e isso é legal, a gente criar com criatividade, com humor, ter senso de humor nessas fases.
E nas seguintes também, né? Porque o pai vai perdendo essa questão do humor. No início é fofinho e tudo mais, na adolescência eles perdem um pouco, mas é importante a gente manter. E eu sei que muitos pais acham que a disciplina, a educação positiva, ela é não dar limites, e não é exatamente isso. As crianças, elas precisam de limites. Elas se sentem até seguras quando elas sabem o que esperar. Mas é diferente uma punição de um limite, a gente vai entender agora. Limites punitivos, tá? Os limites punitivos são baseados no medo, impostos de cima para baixo, focam no que a criança fez de errado e geram uma vergonha e um ressentimento. Agora, os limites positivos, eles são baseados no amor e na segurança, são explicados com empatia, focam no que a criança pode aprender e geram uma compreensão e uma cooperação. Então, vamos ver esses exemplos práticos de idade para idade. Então, do 0 aos 12 meses. Então põe na tua cabeça que nessa idade o teu bebê ele não está se comportando mal, ele está comunicando as suas necessidades básicas. A tua única tarefa é responder com amor e com paciência. Então quando o bebê chora, não é manipulação, é comunicação. Então nesses primeiros meses a gente vai responder o mais rápido possível. Você vai entender que você não está mimando ele nessas fases, atendendo às necessidades dele emocionais e enfim, todas elas. Os bebês que têm essas necessidades atendidas, eles vão se tornar mais seguros e com uma conexão maior com seu cuidador. Nessa fase, a gente vai criar as rotinas. Por quê? Porque os bebês eles se sentem seguros com essa previsibilidade. As rotinas são importantes não só para a regulação emocional, mas também com o aprendizado de memórias, de sequências de fatos. Essa memória ela também vai sendo construída através das rotinas, das frequências, das estabilidades do cuidador. Essas rotinas, quanto mais suaves, melhores. E tu também ser flexível, alguns dias não vão ser totalmente perfeito a rotina e tu ter essa flexibilidade também para lidar com isso. Porque a rotina ela é para dar segurança, ela não é para controlar. Aí do 1 aos 2 anos agora. Essa idade é para exploração. O teu filho ele tá descobrindo que ele é uma pessoa separada de você. Isso é saudável, isso é necessário. Então ele vai começar a testar limites. E aí a gente tem que lembrar que ele não está sendo malvado. Ele está aprendendo sobre causa e efeito. É importante ser gentil, ser consistente. E eu sei que isso é meio nebuloso, até porque, poxa, testando os limites, tem a questão até da própria segurança. Então vamos pegar um exemplo assim de tomada, que é um exemplo de bastante medo dos pais. Esses nãos que a gente precisa dar nessa fase, porque ele está explorando muito, né? E você vai ter que dizer, não, aí não pode, não, aí não pode. A gente vai redirecionar esse não, ao invés de ser muito taxativo, não, aí não pode. Distrai ele, vai redirecionando, seja gentil, paciente, nessa fase também bem consistente, mantendo o teu equilíbrio. E esse não, vou dar um exemplo prático, né? O da tomada. A criança ia ali mexendo na tomada, a gente tem aquele reflexo do não, não pode. E aí, às vezes, a pessoa já fica, não, quantas vezes já te falei isso? Não pode, bate na mãozinha. E a gente vai usar essa coisa do que eu falei, de redirecionar o não. Tomada é perigoso, né? Vai tapar, obviamente, né? Mas tomada é perigoso. Quem sabe a gente vai brincar com isso aqui e vai distraindo, redirecionando ele para outra coisa. A Bia, nessa idade, ela pode ser acompanhada de uma reflexão, mas nesse início a gente vai ter calma, vai oferecer conforto físico, vai manter ali a tua calma, neurônios espelhos, tudo igual. Vai esperar passar esse pico emocional e depois a gente pode começar uma reflexão ali com essa criança. Dos 2 aos 3 anos de idade, começa aquela idade do não, da criança dizer não, que é o do eu sozinho. O teu filho nessa idade ele vai estar desenvolvendo autonomia, que é fundamental para a autoestima. Então, ao invés da mãe controladora, do pai controlador, dar ordens e decidir as coisas, a gente vai oferecer escolhas limitadas. E a gente já vai entender o porquê que esse não controlador tem um impacto. Então, essas escolhas limitadas, as opções limitadas são assim. Você quer escovar os dentes primeiro ou colocar o pijama? Você quer ir andando até o carro ou eu te carrego? Você quer guardar os brinquedos cantando ou quer guardar em silêncio? Nessa fase, o não do adulto, ele não ajuda porque vai podar a autonomia, até os pais que decidem tudo, vai transformar essas crianças independentes e essa criança ela vai estar falando muito não também, ela vai estar expressando esse não. Por que ela vai estar usando muito não? Ela não tem muito vocabulário ainda. O não também é um poder que essa criança está descobrindo que ela tem, dizer que ela não quer. Ela observa as reações das pessoas, é importante para a autonomia, para ela ver que as pessoas continuam com ela também quando ela expõe uma emoção negativa.
E as birras dessa idade, elas vão ser mais intensas justamente porque a frustração, ela é real e ela é avassaladora. Essas emoções, elas estão muito à flor da pele. Como eu disse, o vocabulário também é mais limitado. E eles querem muita independência, só que eles precisam de muita ajuda também. Então, eles vivem essa frustração louca intensamente dentro deles. Então, é importante se manter calmo, validar o sentimento, oferecer o conforto, esperar a tempestade passar e depois ter um ensinamento, ter uma reflexão e até dizer, quando a gente tá brava, a gente pode respirar fundo, conversar com um adulto, pedir ajuda. Então, pessoal, a gente ainda tem muito assunto para falar disso, mas é importante você entender que eles vão modelar o seu comportamento, a sua calma é importante, eles vão modelar as suas emoções, seus pensamentos. Você é um fator muito importante para ele regular as emoções e aprender a regular as emoções para o resto da vida. Essas situações caóticas, emocionais do início da vida do teu bebê, da tua criança, elas vão formar redes neurais que vão acompanhar ele para o resto da vida. Ensinar habilidades emocionais, habilidades no geral, mas habilidades emocionais é bem importante. Então, se você não tem esse conhecimento, vai atrás, como validar essas emoções, como aprender a ter esse diálogo de validar as emoções dessa criança, aprender a ter um diálogo até de treinamento, ao invés de tentar fazer o teu filho te obedecer, pensar como é que eu vou ajudar ele a passar por essa fase, como é que eu vou ser esse fator de soma na vida dessa minha criança, desse meu bebê, desse meu adolescente. E provavelmente você vai dar de cara com os seus padrões, com a sua infância, com as características da sua infância o tempo inteiro. E muitas vezes você age com o seu filho como se você fosse uma criança. E eu sei que muitas vezes a gente não tem tempo nem de pensar. Mas se você tiver a fim de pensar, pense se foi tão positivo assim algumas coisas que os teus pais fizeram, algumas formas de lidar com as tuas emoções, se você teria vontade de reproduzir isso para a tua geração. É muito comum, né, os pais dizerem que eles estão dando tudo que eles não tiveram para os filhos. Eu vejo muito isso atendendo os pais, só que eles estão repassando a mesma escassez emocional para o filho, porque eles não estão tentando aprender as emoções. Às vezes eles estão mais tentando dar coisas do que suprir as emoções desse filho. Então, gente, esse vídeo ficou bem longo. Se tu tiver dúvidas, deixa aqui. A gente está sempre construindo conhecimentos, a gente não tem ponto específico para seguir. Não vamos falar só de um assunto, isso que eu quero dizer aqui nesse vídeo, para esse canal. Mas a gente pode explorar muito a psicologia e tudo que estiver te angustiando. Meu nome é Julia Von Wurb, sou psicóloga, sou terapeuta cognitivo comportamental. Aqui embaixo estão todos os meus canais de contato. Beijo e até o próximo vídeo.